Meus irmãos, esta palavra fala sobre o filho pródigo. Você já deve conhecer essa palavra já foi pregada centenas, ou se não, milhares de vezes. Mas a palavra de Deus, ela nunca se esgota em si mesma, e ela não se esgota em nós também. A palavra de Deus, ela simplesmente sempre vem de alguma maneira renovar. Você pode ouvir a palavra várias vezes, a pregação várias vezes, aquela mesma palavra, mas sempre vai falar de alguma maneira, de uma maneira diferenciada ao seu coração. Amém? Amém. E muitas vezes ao nós lermos esse texto, nós vamos ver que ela é uma palavra autoexplicativa. Mas nós precisamos aprofundar nessa autoexplicação dela, para que a gente entenda quais são os tesouros que Jesus tem para nós, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Amém? Amém. Então aqui conta a história de um pai que tem 2 filhos. Tudo bem que o título dela fala sobre o filho pródigo, mas nós temos que entender que existem 2 aspectos. Esse pai, ele tem um filho mais novo e um mais velho. Esse filho mais novo, ele pede a sua herança e se aparta do pai. Ou seja, ele vai para longe do pai. O coração está longe do pai. Mas não é diferente para o filho que está perto. Porque o filho que está perto, ele está só com a presença de corpo perto do pai. Mas o coração também está longe, porque ele não entende quando o pai toma uma atitude recebendo o filho pródigo. O que é pródigo? Pródigo é aquele que dissolve tudo. É aquele que recebe, ele tem alguma coisa em mãos que tem valor e ele vem e dissolve aquilo. Ele não sabe ser um bom administrador das suas coisas. Então, se nós analisarmos, hoje é o contexto que nós temos muitas vezes dentro da igreja. É o perfil que nós temos. Muitos estão dentro da igreja, mas o coração está distante. Muitos já estiveram na igreja, hoje estão longe da igreja, longe do Pai, e também estão com o coração distante, apagado. Não é só a igreja como o templo em si. Quando nós falamos igreja, nós falamos que é a noiva do Senhor, mas nós falamos principalmente do Pai, porque o Pai, onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, e se nós estamos junto com Ele, com intimidade com Ele, Ele está conosco. Então o Pai sempre está conosco. Então não adianta você estar de corpo presente e distante, nós vamos entender isso. Mas o foco principal desta mensagem de hoje é o filho pródigo. Amém? Amém. O filho pródigo. O filho pródigo, ele criou algo chamado insatisfação dentro do seu coração. Ele não foi capaz de perceber o quanto ele era feliz. Ele não teve a capacidade de valorizar isso. Amém? Amém. E aí ele acabou almejando aquilo que não era ainda o seu direito. E quantos de nós estamos insatisfeitos com as nossas vidas? Quantos de nós caminhamos e nós, nessa insatisfação, perdemos a capacidade de observar o que Deus já nos deu, as coisas valorosas que Deus nos deu, e muitas vezes nós almejamos viver aquilo que não é para nós ainda. Pode até ser que seja, mas não é. E aí é muitas vezes onde nasce também o campo da inveja, porque você começa a querer o que é do outro, a querer estar no que é do outro, no lugar do outro. E isso é muito ruim. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós temos a facilidade de ficarmos insatisfeitos com as coisas. Pode ver uma coisa material, e nós vamos entender que satisfação é essa que nós temos que buscar. Que não é satisfação nas coisas materiais, mas nós compramos um carro novo hoje. Daqui 3 meses o carro novo está tomando poeira. Nós não estamos nem preocupados em lavar. Ah, amanhã eu lavo, depois eu lavo. Não, vai chover 1 semana, depois eu lavo. E aquele zelo com as coisas materiais, aquele amor no início, mas de repente nós ficamos insatisfeitos. Insatisfeitos e aquilo se dissipa. Amém? Amém.
E esse filho pródigo, no afã de ser livre, ele se prendeu, ele se perdeu, ele se tornou escravo do pecado, ele se tornou escravo do seu querer, ele se tornou escravo do seu prazer, até o ponto que tudo isso levou ele a comer com porcos. Ele se deleitou, mas em um momento da sua vida, ele se encontrou no vazio. Além de se encontrar no vazio, ele estava vazio. Ele estava perdido. E precisou ele ficar distante do Pai, para ele entender que ele tinha tudo na casa do Pai. Amém? Amém. Isso me remete a um sentimento do ser humano, que eu observo que já não é de hoje. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. É um sentimento que nós precisamos chegar ao zero, nós precisamos perder, nós precisamos falir, nós precisamos estar na pior, para que nós venhamos reconhecer que aquilo que nós tínhamos valia muito. O cunho dessa passagem, ele é espiritual, mas nós podemos estender. Primeiro, é preciso eu me sentir em uma inanição espiritual, ou seja, faminto pela palavra, ouvindo o conselho dos ímpios que não têm parte com Deus, para ter a consciência de dizer: eu tinha lá dentro da casa do Pai, na presença do Pai, eu tinha o bom conselho que conduzia a minha vida. Precisa que eu venha a perder tudo, para que eu possa reconhecer que eu perdi, que era valoroso para mim. Vamos estender para a nossa vida. Precisa a esposa perder o marido para reconhecer que ele era um bom marido, para reconhecer que ele era um marido presente, provedor. Precisa o marido perder a esposa para saber que ela era uma mulher abençoada, era uma mulher que cuidava de tudo, era uma mulher detentora de sabedoria. Precisa um pai perder um filho para as drogas, para o mundo, para saber que aquele filho era importante e pela sua falta de cuidado, a sua ausência dentro de casa, como pessoa, como pai, ele precisa perder. Nós precisamos perder tudo aquilo que temos para reconhecermos que nós éramos felizes. Isso é quando dá tempo. Precisa nós perdemos a nossa vida material, a nossa saúde física, nas drogas, no vício, na bebida, naquilo que não faz bem, naquilo que vai trazer você para um cativeiro, para você dizer lá na frente: quanto tempo eu perdi? E nós temos essa riqueza da palavra de Deus que nos traz essa capacidade de nós entendermos isso e abre o nosso entendimento espiritual. Amém. E nós precisamos entender que a presença do Pai, ela nos traz a satisfação ideal. Nós pastores, meus irmãos, nós não somos o caminho. Nós apontamos você para o caminho, porque eu estou na mesma condição dos irmãos de aprendizado. Eu também peco, eu também às vezes caio, eu estou fraco. Mas quando nós estamos na casa do Pai, quando nós estamos na presença do Pai,
o Pai nos levanta. O Pai lança uma palavra de sorte que é impressionante, que tira daquele charco de lodo e te coloca sob pés firmes sobre a rocha. Amém. Glória a Deus. E esse caminho é Jesus que nós apontamos. Esse caminho se chama eu sou a verdade. Eu sou a vida. E se quiserem chegar ao Pai, é através de mim. Jesus, ele não é intruso. O intruso é o inimigo que arromba a porta. Jesus está à porta batendo. O Evangelho de Jesus é um convite para que nós venhamos trazer uma transformação de vida. Só que o que acontece? Nós que vamos escolher o quanto, se nós vamos mergulhar e o quanto nós vamos mergulhar na palavra de Deus, o quanto nós vamos mergulhar numa vida espiritual. Porque muita gente acha que a vida espiritual é uma besteira, uma bobeira, eu sou autossuficiente. O filho pródigo também pensou assim. E o que mais tem nos preocupado é que existem pessoas, irmãos, que não se deram conta disso e estão agindo como se fosse o filho pródigo. Estão agindo de maneira dissoluta em suas vidas, dissolvendo a sua saúde, dissolvendo o seu caráter, dissolvendo a sua família, dissolvendo tudo, e não se deram conta. Mas você pode perguntar assim: pastor, como é que eu posso enxergar isso? É fácil, a palavra é autoexplicativa. É só você ver o caminho que você está tomando. Mas para que a gente admita que vem uma transformação da palavra de Deus para nós precisamos simplesmente, o primeiro passo que nós temos é reconhecer que nós somos pecadores. Reconhecermos a nossa natureza carnal, que não é fácil. E a partir do momento que nós... É igual uma pessoa que está no vício. Você pode internar ela, você pode colocar ela lá na casa de tratamento, só que ela não vai se curar, porque não foi da vontade dela. Agora, se ela fala: socorro, me ajuda, me interna, aí o tratamento vai fazer efeito. E essa é a natureza que nós temos que reconhecer. E a partir do momento que nós falamos: Senhor, realmente eu sou um pecador, realmente eu tenho feito coisas que, se eu olhar no espelho, eu não acredito no que eu estou fazendo. E olha só, Tiago 4:6, olha só o que Deus fala: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E quando nós somos autossuficientes, Deus, ele está resistindo a nós, por mais que nós sejamos filhos. Quando seu filho faz uma arte, que tem filho pequeno, você chama atenção e fica resistente ali, resistente. Mas quando a criança, ela trata para você, ela traz para você uma doçura, uma brandura, o pai se abre. Papai, eu errei. Não, papai, não faço mais. Tá bom, filho, então não faz mais. E Deus nos trata desta maneira. Ele acha graça daquele que se apresenta como humilde. E humildade, a gente tem que entender o seguinte: não é nós pensarmos menos de nós. Eu sou humilde. Quem se julga humilde já perdeu a humildade por aí. É nós pensarmos menos em nós e mais no próximo. Amém. Isso é humildade. Humildade é você deixar as suas amarras de lado, você deixar muitas vezes o seu ego de lado, e você estender a mão por um irmão que necessita. Humildade é isso. É menos de mim e mais para os outros. E só assim nós vamos conseguir exprimir, porque a palavra de Deus fala que nós somos, Deus está procurando verdadeiros adoradores.
E só quando nós exprimirmos no próximo o louvor, que é eu ajudando o próximo, eu promovendo o evangelho na vida do próximo, como um todo, eu vou exprimir no próximo o quê? O próximo, a gratidão que ele vai ter, o sentimento de transformação que ele vai ter, é o que te torna um verdadeiro adorador. É quando eu penso nele e esqueço de mim. É um ato de caridade, é um ato de amor, é o que Jesus fazia, amém? Amém. Só que o filho pródigo, ele deixou para trás o mais importante, que foi a presença do Pai. Ele não percebeu isso. No entanto, o título da nossa mensagem de hoje é longe do Pai, tudo se perde. E nós, ao passo que nós vamos adentrando a palavra de Deus, e nós vamos vendo as atitudes do filho pródigo, nós vamos entender o quanto muitas vezes nós somos parecidos nas atitudes com o filho pródigo. Olha só, o filho pródigo chega para o pai e fala assim: me dá o que é meu por herança. Mas como é isso? Não existe herança de pai vivo, nem ontem, nem hoje, nem sempre. A condição da herança é quando uma pessoa vem a falecer. Aí nasce um direito de adquirir aquilo que foi semeado pelo pai. E como que eu posso exigir isso? A atitude do filho pródigo aqui, sabe qual que é? Eu não me importo que você esteja vivo. Eu quero o que é meu lá na frente por direito. E quantos de nós estamos querendo aquilo que não é de direito para nós? Como que nós estamos querendo tomar posse daquilo que não foi feito para nós ainda? Existem muitas pessoas, eu quero, e não está observando a maldição que está sendo acarretada para a sua vida. O querer não é sinônimo de eu posso. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós queremos. Muito cuidado. Será que você está preparado para receber isso? Você não para de pedir isso. Para de pedir isso. Para de pedir aquilo que você não tem a capacidade de administrar. Para de pedir isso que você não tem a capacidade de sustentar. Você pode até alcançar um dia isso que você quer, mas existe um caminho a ser percorrido. Para receber uma herança, um caminho a ser percorrido, e desejar a morte do pai, considerar o pai morto. Será que no nosso santo juízo, que muitos têm pouco, nós paramos para observar o que nós estamos fazendo? Pedir é muito bom, receber também é muito bom, mas pode ser um desastre. Então, me dá o que é meu por herança, foi um desastre. E tem uma outra atitude também, que ele fala assim: pai, me dá, implicitamente, tá? Ele declarou o pedido de herança, mas implicitamente, ou seja, aquilo que está oculto, está ali, ó, gritando para que a gente veja. O que o filho pródigo promoveu nessa atitude dele? No entanto, ele teve uma grande contraprestação negativa. Me dá o que me interessa. E muitas vezes nós estamos como um filho pródigo, o objeto do nosso interesse. Bens materiais, dinheiro, pedir, Senhor, me dá. O nosso foco é ali. Senhor, me dá esse bem, me dá esse carro,
me dá essa casa, me dá isso, me dá aquilo. E quando Deus permite de repente que você até receba, para ver onde está o seu coração, lógico que Ele sabe onde está o seu coração, você vira as costas. Deus, eu faço tudo, jogo até tapete vermelho para o Senhor passar, mas quando o Senhor me der, o Senhor fica com o seu amor para lá e eu fico com o meu dinheiro para cá. O Senhor me dá minha saúde de volta, quando o Senhor me der, o Senhor fica com o seu amor para lá e eu fico com a minha saúde para cá. Porque aí eu quero ir para balada, eu quero beber, eu quero fumar, eu quero usar drogas, eu quero me prostituir, eu quero fazer de tudo. E o filho pródigo, ele caiu nisso. E ele não percebeu. Muitas vezes eu critico. Por quê? Porque a fé tem sido vendida. Porque muitos lugares estão abarrotados de pessoas. Porque estão falando o que as pessoas querem ouvir. Porque o que elas precisam ouvir está sendo maquiado. O evangelho genuíno está sendo colocado de lado. Eu falo que você pode, você consegue, você vai ter dinheiro, você vai ser abençoado. E aí? Como é que fica o resto? Meus irmãos, a vida espiritual, ela não se resume num Deus de contraprestação que traz dinheiro para a gente. Lógico que existem bênçãos na Bíblia, na palavra do Senhor, existem muitas bênçãos a serem derramadas sobre nossas vidas. Mas existe todo um trabalhar. Sabe por quê? Porque as pessoas estão indo para a igreja para buscar aquilo que é objeto de desejo delas. E Deus virou um gênio da lâmpada. Esfrega qual é seu desejo, meu filho. E não é assim. Não é assim. A vida espiritual é muito mais, mas muito, infinitamente maior do que isso. A vida espiritual é uma base, é algo que faz com que nós venhamos ter a condição de sermos melhores nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos, na nossa vida como um todo. Que nos dá uma condição que um remédio não consegue tirar você de uma depressão. E às vezes uma palavra invade o seu coração, transforma a sua vida e você é outro. Nada contra os tratamentos, contra os médicos, nada, tem que fazer. Deus deu os médicos e os remédios para isso, para a gente também usar, para a gente ter essa possibilidade de tratamento. Mas quando se trata do campo da fé, é algo sobrenatural. E é isso que nós temos que ter nas nossas mentes, nos nossos corações. Porque senão, se eu pregar aqui só teoria da prosperidade, pode até ser que aconteça, de muita gente começar a ficar com dinheiro, rica, trabalhar, porque você movimenta o coração da pessoa, para quê? Para que ela trabalhe mais amanhã, que ela estude, que ela faça, que ela aconteça, ela vai mudar a vida dela. E ela não está percebendo. E aí? Mas e no momento difícil? E nas coisas que nós temos que enfrentar? E no momento de tristeza, de luto, de dor? Aquilo que te mói, aquilo que te destrói, aquilo que te deixa com a boca no chão e no pó. Será que só a teoria da prosperidade vai te salvar? Não vai. Eu não vou falar aqui aquilo que os irmãos querem ouvir, mas eu vou trazer para os irmãos aquilo que eles precisam ouvir para mudarem as suas vidas para sempre. Amém. Glória a Deus. Eu não vou vender o Evangelho de Jesus para os irmãos saírem daqui contentes e alegres. Eu vou trazer a palavra de Deus como Deus tem falado comigo. Porque só assim a sua vida vai ter transformação e você vai ser um melhor pai, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor trabalhador, uma pessoa mais correta, honesta, disciplinada, tudo. E a vida espiritual é isso, essa bagagem que te dá a vida aqui e te leva para uma eternidade. Amém. E o filho pródigo, ele estava interessado na teoria da prosperidade. Só isso que eu quero, é isso que eu posso fazer para a minha vida.
O dinheiro não é tudo não, meus irmãos. Lógico que nós temos que ter uma condição financeira, temos que dar o melhor para as nossas vidas, para a nossa família, mas é a custo de suor. A custo de suor, amém? Amém. Eu só quero Deus, porque até o ponto que Ele pode me proporcionar. A partir do momento que Ele me proporcionou, eu vazo. Eu vazo. E aí, como é que fica? Será que nós vamos ver isso tem uma sustentação? Será que isso é uma base para você tocar a sua vida em frente? Nós vamos entender isso, amém? Amém. Aí a outra atitude do filho pródigo: me deixa viver o meu livre-arbítrio segundo a minha vontade. São as nossas escolhas desajustadas. Só que infelizmente nós demoramos muito tempo para perceber que longe de Jesus, tudo aquilo que venha da nossa provisão não vai ser satisfatório. A satisfação vai ser momentânea. Amém? Amém. Só que essa passagem, uma das coisas que Deus falou comigo assim, e eu acho linda, é a capacidade que Jesus tem de mostrar para nós e de nos ensinar o quanto Ele respeita o nosso livre-arbítrio, o quanto Ele respeita a tomada de decisão que nós temos. É uma das maiores demonstrações que eu já vi de respeito ao livre-arbítrio na palavra. Só que tem consequência dependendo daquilo que a gente escolhe. E o filho pródigo perdeu tudo. E o interessante, ele pede para o pai. E nós, como somos bons argumentadores, poderíamos, né? Alguém pede alguma coisa para a gente vai falar que não, ou antes de dar você argumenta várias coisas. Só que o pai em nenhum momento ele questionou. Ele repartiu o quinhão da herança de cada um e entregou para eles. Não houve questionamento. Mas o mais importante de tudo, meus irmãos, coloquem em mente, é que o seu livre-arbítrio, o meu livre-arbítrio, venha escolher que Jesus venha conduzir as nossas vidas. Amém. Essa parte é a mais importante. Você tem o livre-arbítrio, mas o meu livre-arbítrio escolhe Jesus para conduzir a minha vida. Amém. Porque eu quero estar na casa do Pai, eu quero estar na presença do Pai, eu quero ter essa condução. Porque muitas vezes as pessoas acham que Deus vai fazer com que nós sejamos uma marionete dele, um ventríloco, um bichinho. Não. Deus ele vai nos capacitar de uma maneira em que aquilo que é extraído da palavra dele, do reino dele, da vontade dele, faça com que nós venhamos ter uma vida mais em cima do trilho. Ele não vai ficar, hoje eu te quero aqui, amanhã, não, amanhã eu te quero lá, não sei o que, não, meu filho, existem dois caminhos aqui, ó. Esse caminho aqui é cheio de buraco, e esse aqui a estrada é plana, é lisa, só que você vai ter umas dificuldades no caminho. Qual que você vai escolher? Né? Muitas vezes a gente está maquiado o negócio e a gente vai para a estrada de buraco e nós vamos cair dentro dele. Então, só que Deus ele está trazendo para nós uma oportunidade. Então Ele nos capacita, nos prepara para que nós sejamos melhores. E é isso, que o seu livre-arbítrio venha escolher realmente o que Jesus tem para nós. Amém. Uma vida orientada por uma palavra viva e eficaz. Se nós
trazermos para os dias atuais a palavra do Senhor, nós podemos ver que, por isso que ela é viva, porque ela constantemente, 24 horas, a todo tempo, ela está relatando os acontecimentos. Por isso que quando nós pedimos uma palavra, aquela palavra fala conosco naquele dia, aí acontece uma ocasião, fala, meu Deus, aquela palavra hoje, por quê? Porque é o Espírito que vive, é a palavra vivificada, a palavra viva de Deus. Amém? Amém. E além da insatisfação, que foi o que começou a gerar aquela revolta interna no filho pródigo, aquela vontade de silenciosamente omitir que ele ia sumir, ele também tem uns sentimentos assim que nós precisamos observar, porque muitas vezes nós tratamos a nossa vida dessa maneira, nós nos portamos desta maneira. Por exemplo, ele já estava incutido nele isso, é o que? Ele ficou presunçoso. O que é uma pessoa presunçosa? É aquela que tem aquela ideia, que sabe exatamente o que precisa para a sua vida. Não precisa me falar não. Eu sei o que eu preciso para a minha vida. Não precisa dizer para mim não, eu sei o que eu posso, o que eu tenho que obter para resolver a minha vida. E o que ele precisava? Ele precisava de dinheiro para partir. O grande problema que nós temos, meus irmãos, é que muitas vezes nós achamos que nós sabemos de tudo, que nós conhecemos tudo. Eu costumo até brincar dizendo que é o seguinte, da ponta do alfinete à cauda do foguete, nós sabemos tudo. Só que o nosso conhecimento é de 1 centímetro de profundidade. E aí nós temos essa presunção na vida da gente, porque eu sou o cara, esse cara sou eu, né? Esse cara sou eu. Só que nós constantemente não sabemos o que nós fazemos. Nós, em muitas coisas, nós não temos discernimento do que nós estamos fazendo. E tomamos atitudes dissolutas, desajustadas, aquela que dissolve tudo. Muitas vezes nós achamos que precisamos de tal coisa. É o desejo que entra. Eu preciso disso. Será que você precisa mesmo disso que você está querendo, meu irmão? Será que realmente você não tem que suprir a sua necessidade em Deus do que é o seu desejo? Porque é o seguinte, desejo é aquilo que o nosso coração almeja. É o nosso coração almejando as coisas, só que o nosso coração é enganoso, a palavra de Deus diz. Enganoso é o coração do homem. E aí a palavra de Deus diz que nós servimos a um Deus que supre todas as nossas necessidades. Não fale desejo. Lógico que quando você tiver com as suas necessidades supridas, por que não realizar um sonho, um desejo? Mas nós temos que entender o que é prioridade, o que é necessidade e o que é superficial nas nossas vidas. E aí a gente vai sempre por superficial primeiro. A necessidade fica para lá e o primordial fica mais para longe ainda. Então nós temos que tirar essa presunção. Quando você for tomar uma decisão, busque em Deus. Não ache que você vai tomar as melhores decisões sozinho, não. Por isso que é bom a gente ter pessoas ao nosso lado que sejam bons conselheiros, mas que primeiro elas tenham um compromisso com Deus. Pessoas que tenham um comprometimento com a palavra, porque vai te falar aquilo que a palavra está falando. Vai buscar em Deus uma solução para aquilo que você precisa. Só que a primeira coisa que a gente faz é tomar o conselho do mundo, do ímpio, daquele que está com a vida destruída, bagaçada e quer ver a sua destruição também, porque não está feliz com a sua prosperidade, com o seu avanço, com a sua inteligência, com aquilo que Deus tem te dado.
Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Amém. E um outro sentimento é que ele se tornou uma pessoa pretensiosa, ou pretensioso. E esse é um sentimento que é terrível, principalmente quando nós tratamos das coisas de Deus. Porque o pretensioso, ele tem a autossuficiência com ele. Eu não preciso do Pai. Porque a pretensão nos afasta da dependência de Deus. Tem gente que prefere ficar dependente da droga, eu prefiro ficar dependente de Deus. Porque de certa forma, nas nossas vidas, falar em dependência, crente, Bíblia, mas você é dependente de cachaça, meu filho. Você é dependente de droga. Você é dependente de prazer do mundo. Você é dependente e escravo do seu dinheiro. Eu não posso ser dependente de Deus. Melhor eu ser dependente de Deus do que aquilo que se acaba e se destrói e me destrói. Então por isso que eu não tenho vergonha de falar de Jesus para as pessoas, dizer que eu sou realmente dependente de Deus. Mas como? Como que é isso? É assim, todo dia eu oro, todo dia eu busco, todo dia eu me aprofundo na palavra, assisto uma pregação, estou conectado ajudando as pessoas, tenho um canal para ajudar as pessoas, estou buscando melhorar como ser humano, tenho muito que melhorar ainda, não está nem perto do parcialmente ideal, reconheço isso, mas eu quero ser dependente de Deus. Eu prefiro ser dependente de Deus, porque dependente de outras coisas me torna escravo. Eu sou escravo do meu querer? Não, eu sou escravo do teu querer. Deus é o melhor para mim. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei nem o que eu vou comer amanhã, meus irmãos. Nem sei se vai chegar o amanhã. Deus sabe. Deus sabe, sempre Ele sabe. Então é melhor eu ser dependente dele, é uma questão de lógica. Mas tem gente que acha que isso é medíocre, que isso é pequeno, que isso é coisa de crente, de gentinha, não sei o quê. Mas eu não me importo. Porque durante a caminhada nós vamos perceber o que está acontecendo. Não que eu tenho que me comparar com alguém, porque eu não sou melhor do que ninguém. Mas o importante é eu me colocar numa presença e na dependência. Porque muitas vezes esse pretensioso, ele não quer a assistência de Deus. Porque o meu diploma resolve. O meu dinheiro resolve. A minha capacidade intelectual resolve. A minha articulação pessoal resolve. Hipócrita. Quero ver quando chegar na limitação da sua vida. Quero ver quando chegar uma barreira na sua vida que você fala, isso é impossível. Porque você pode ser o doutor, você pode ser o Senhor das estrelas, o dono do mundo, o dono de todo o dinheiro do mundo, mas você não, o mortal, você não vai enfrentar a morte, não? A morte é democrática, chega para todo mundo, para o pobre, para o rico, para todos, para o velho, para o novo, para todos. Aí a pessoa se esquece disso, se esquece de uma natureza espiritual que nós temos como essência. Não temos a natureza aqui. Aqui o que é emprestado é o barro, porque nós somos sopro de Deus. Nós não vamos para o eterno, nós vamos voltar para o eterno, é diferente. Eu não vim de lá, eu sou de lá, é diferente. E quando é que as pessoas vão observar que essa vida é como um vapor, que é rápida, é perene, é frágil? Quando é que vamos observar isso? Que nós temos que realmente buscar uma dependência em Deus? Que tudo, se nós olharmos, é tudo muito pequeno. Será até quando você vai ficar relutando
para ter uma cadeira cativa dentro da igreja. Essa é a minha cadeira. Tem irmão que briga pela cadeira de amor, mas amor pela sua própria vida, por buscar as coisas em Deus, amor por Jesus, amor, cara, isso aí está transformando a minha vida. Meu Deus, eu não sabia que eu podia fazer isso, eu não sabia que ser crente também é legal, não é chato. Eu posso viajar, eu posso conversar, eu posso brincar, eu posso sorrir, eu posso fazer churrasco, eu posso todas as coisas, mas aquelas que são ilícitas eu não quero. Até quando? Quando nós vamos abrir verdadeiramente, nós ficamos apegados a tantas coisas pequenas e esquecemos que nós temos que enfrentar uma vida passageira e buscar o eterno. Que egoísmo que nós temos com a nossa própria vida. É muito difícil isso. É muito difícil. Mas uma hora chega o tempo de crise, e a palavra de Deus diz que o filho pródigo, ele gastou tudo, absolutamente, tudo que tinha. E a palavra diz ainda que ele, caindo em si, ou seja, opa, o que eu estou fazendo da minha vida? E agora? E agora? E agora? Ele pôde perceber o que ele tinha feito com a sua própria vida. Nós, não é uma outra pessoa que destrói a nossa vida. Nós somos autodestrutivos. Nós permitimos que uma pessoa nos destrua. É diferente. Tudo parte de nós primeiro. Eu permito que me destruam. Eu permito me destruir. E é assim. E o tempo de crise chega na vida desse menino, desse jovem, que era o mais novo, vamos dizer que ele era um jovem. E nos restos que ele comeu, precisou comer resto, precisou comer com os porcos, para lembrar de onde ele veio. Reconheceu que tinha tudo lá na casa do Pai. É triste, meus irmãos, é triste falar isso, mas nos tempos de crise, nos tempos da dificuldade, como aparece crente na igreja? Como o filho pródigo. Tudo bem que o filho pródigo ele foi movido de arrependimento, não como Judas. Judas foi movido de remorso e se suicidou. Agora o arrependimento faz a gente voltar atrás e tentar consertar. E ele foi movido de arrependimento. E aí, os crentes na época de crise falam assim: fiquei doente, ai meu Deus, me ajuda, estou sem dinheiro, mas Deus proverá, perdi minha família, mas Deus restitui. Começa a falar como crente, só que eles estão professando da boca para fora. Por quê? Porque como todo relacionamento precisa de um início, de uma consistência, né? Para você se tornar amigo de alguém, você precisa, né, ali caminhar, né? Ganhar confiança. E assim é com Deus também. Assim é com Deus, nós vamos conquistando e alcançando a confiança do Senhor. Para dizer, esse meu filho, eu vou lançar sobre ele o favor imerecido hoje. Vou lançar sobre ele a misericórdia. Vou abençoar a vida dele. E tempos bons também criam homens afastados de Deus, quando não temos a consistência que eu falei há pouco. Porque está tudo bem, eu estou bem, eu não preciso de Deus. Tanto tempo ruim faz lotar a igreja, encher de pessoas, mas como o tempo bom também faz as pessoas, não, mas eu vou para Deus, está tudo bem, eu não vou para Deus. E está assim. Mas os homens que são forjados na palavra, as pessoas forjadas na palavra,
independente do tempo, se é de crise, se é bom, se é ruim, não importa, estão em Deus. Amém. Pode estar sentado aqui, destruído, descascado, moído, destroçado, mas está aqui. Pode estar igual o Silvio Santos, mas quem quer dinheiro? Oê! Pode estar ali, chovendo dinheiro, mas está ali firme, porque ele sabe de onde vem a provisão dele. Glória a Deus. Ele sabe que a força do braço dele, a inteligência, a capacidade, as oportunidades que são abertas, é Deus que permite. E Deus que provê. Só que é mais fácil eu falar que o meu estudo deu isso. A minha capacidade deu isso. Mas eu prefiro ainda dizer que eu sou dependente de Deus. Então toda honra e toda glória ao Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. E assim, só que infelizmente nesses tempos de crise, a igreja enche com pessoas ali repletas de amargura, tristeza, problema, enfim, tantas outras coisas. Só que poucos vão ser forjados na palavra e se tornarem pessoas diferenciadas. Porque a partir do momento que elas entram e elas conquistam alguma coisa, acontece o quê? Elas partem. Partiu Goiás. É aquilo que eu falei no início. Deus, me dá a grana e fica com o seu amor. Porque eu vou lá gastar o dinheiro e o Senhor dá o seu amor para outro. E assim vai. E é triste isso, essa ingratidão. Hoje o mundo vive sob um jugo da ingratidão. As pessoas se esquecem lá atrás quem ajudou. As pessoas se esquecem lá atrás quem ofereceu abrigo. Não que a gente tenha que cobrar, mas às vezes a gente começa a olhar o que acontece ao nosso redor e nós percebemos que a ingratidão é a palavra que anda voando por aí o tempo todo. A pessoa te usa, te seca, usa o que pode, e no momento da festa dela, meu filho, você não vai ser convidado não. No momento do deleite dela, que ela está lá na beira da praia, ela vai estar lembrando de novos amigos. Mas você está lá, ó, às vezes passando por uma necessidade, por um aperto. Aquela pessoa poderia estar no seu lugar hoje fazendo isso por você, mas ela vê a sua necessidade e que ela se afasta mais de você ainda. Mas não tem problema não. Deus é aquele que sonda todos os corações, que vê tudo. Deus, ele vê tudo. E a contraprestação da lei da semeadura chega para todo mundo, não se iludam. Amém? Amém. Mateus 15, 8, olha o que a palavra diz. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o pior ainda, tem aquelas pessoas ainda, aqueles que nem nos tempos de crise as pessoas são capazes de reconhecer que Jesus está batendo as portas. Não são capazes de dizer: meu Deus, são tão duras, são tão carrascas de si mesmo, porque o único prejudicado é quem não assume. E ali não se rendem. A pessoa já passou por vários tipos de provação e ainda assim não muda. Passou pela prova do câncer, foi curado, mas ela, graças ao meu plano de saúde. A pessoa passa por vários estreitos, tem a oportunidade de reconhecer que precisa de uma vida espiritual e não se rende. Mas sabe como que a coisa acontece? Mas são bons para bater na casa do crente. Sabe onde tem azeite na botija? Aí você fala: mas você precisa se render. Você precisa, meu irmão.
Você precisa ver que tem um Jesus que te ama, que pode transformar as suas emoções, o seu coração, tudo de uma maneira que você jamais imaginou. Não é autoajuda que você tem que procurar, é ajuda que vem do alto. Aleluia. E aí a pessoa entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu achei até interessante, mas antes de eu falar isso, eu vou dizer uma coisa. Quantas pessoas gostariam de estar aqui hoje? Quantas pessoas que estão cativas dentro de casa, às vezes o marido bate na mulher para ela não vir na igreja. Quantas pessoas gostariam de estar aqui, mas estão enfermas em cima de uma cama de hospital? Quantas pessoas queriam uma oportunidade ímpar dessa? Quantas pessoas gostariam de estar aqui, hoje estão de alguma forma impossibilitadas de estarem aqui na casa do Pai? Quantas pessoas gostariam? E você que tem a oportunidade está aí, voando. Está aí o coração distante. Mas o ai meu Deus é o primeiro que sai no susto. Quantas? Comecem a refletir sobre essas coisas, meus irmãos. Comecem a refletir essas coisas. Não façam comparação da sua vida com ninguém, mas compare a sua condição com Deus. Como anda? Aí você pode fazer a comparação. Mas aquele meu irmão está na cadeira de roda, não tem ninguém que pega ele. E eu tenho minhas pernas, tenho meu carro, tenho combustível, mas eu não vou. Estou nem aí. Não vou. Quantas pessoas gostariam de estar aqui? Eu conheço muitas delas. Muitas. E eu achei interessante, essa semana eu ouvi uma pastora falar, e ela deu alguns exemplos que eu quero trazer para os irmãos, para a gente entender algumas coisas acerca do que essa palavra tem para nós. Quer ver um exemplo? Quando anunciam que vai acabar a água do mundo. Gente, é o seguinte: amanhã não tem mais água no mundo, acabou o culto. O povo vai sair correndo desesperado pela porta, já vão levar até o galão ali do bebedouro para garantir, e se alguém tentar na porta já vai dar uma pesada, pé na parede, pé na porta, e vai correndo para o mercado, vai vir só o olho de fora, e cheio de garrafa de água dentro do carro. Mas se realmente acabar a água do mundo amanhã, você acha que a sua despensa abastecida vai ser suficiente para isso? Não vai. Não vai. Quando anunciam que vai haver um racionamento de combustível, está lá o povo com seus carros. Fila. Tem gente que já, eu fiquei sabendo que teve gente que ficou 6 horas na fila do posto para abastecer um tanque de 50 litros, 40 litros, 50 litros. Aí vamos dizer que estou falando de combustível fóssil, tá? Petróleo. Vamos dizer que tem uma guerra lá no Oriente Médio, explodem os barris de petróleo tudo lá, não sobra nada. Você acha que um tanque vai resolver a sua vida? Não vai. Aí anunciam que vai acabar, o alimento vai faltar, ou naquela época de inflação. Eu era criança, menino, novinho, mas eu lembro. Que eu ainda sou um menino, tá, gente? Amém. Sou um menino ainda. Eu ainda nem fiz 40 anos. Aí, vai todo mundo igual uns loucos pro supermercado, tem até pescotapa, voadora, rabo de arraia, tem ali um gingado da capoeira. E aí? Para conseguir lá os mantimentos e levar para casa. Mas se realmente acabar a comida do mundo, isso vai continuar, vai resolver o seu problema? Todos nós não vamos perecer? Mas pois é, tudo isso que confiamos é por causa do nosso entendimento. Porque nós ficamos olhando aquilo que nós somos capazes de fazer para nos abastecer, para olhar por nós, para buscar para a gente. É o que o filho pródigo fez. É o filho pródigo que se esqueceu. Lógico que a gente tem que ter em mente uma coisa: ser prudente, ter prudência na vida é um fator importante. Nós temos que ser prevenidos em muitas coisas. Ou seja, nós estamos falando de uma pessoa dissoluta.
Nós não podemos agir dessa maneira. Então nós temos que ter previsão, prudência. Isso é bom, isso é importante para a vida da gente. Só que nós não estamos preocupados muitas vezes com o que é maior. Nós estamos só preocupados com aquilo que se acaba. Estão me entendendo, meus irmãos? Amém, glória a Deus. É a lógica do ser humano. Se eu estudar mais, eu passo num curso melhor, vou ganhar mais. É a lógica. Ou às vezes a tal da lógica cartesiana. Mas eu não vou entrar nesse... Isso vai ficar para uma outra pregação, tá bom? Amém. Mas sabe o que acontece? É que quando nós anunciamos, falamos sobre o Pai, falamos sobre Jesus, quando nós falamos de um Pai de amor, quando nós falamos de uma vida espiritual contínua, constante, quando nós falamos de salvação, da volta de Jesus, nós não vemos ninguém desesperado correndo para a igreja. Eu me preocupo com a água que vai acabar, mas eu não me preocupo quando a minha vida se findar. Eu me preocupo com o combustível, com o alimento, mas eu não me preocupo com o que é eterno. Isso daí que é a grande preocupação. E esse equilíbrio você está trazendo para a sua vida? Se preocupa com as coisas materiais? Lógico. Mas e com as coisas espirituais? Aleluia. Com certeza. Com certeza. Para o Pai, não temos tempo. Para uma vida espiritual, não há tempo, não há razão para isso. Não há condição, não há disposição. Sempre há uma dificuldade. Parece que é uma coisa, na hora de vir para o culto da dor de barriga, chega um parente, é uma miséria. Sempre eu arrumo uma miserável desculpa. Mas gente, é para a sua vida, não é para mim. A minha eu estou buscando. Para de arrumar desculpa para aquilo que é eterno para você, para aquilo que te dá sustentação, te fornece uma base, para você parar de ser uma pessoa conflituosa com você mesmo, angustiada nas coisas que você faz. Uma pessoa que gira em torno de si o tempo todo e fica igual um redemoinho, rodando em cima dos seus próprios problemas, e dali não sai. Para de desculpa, para de barreira, para. Isso quem cria você é o inimigo, pastor. Para, você está dando aula para o inimigo, meu filho. Para. Você já está especialista em dar aula para o inimigo. A cartilha do inimigo já está nova, todo ano muda uma edição, porque você está acostumado a ensinar o inimigo. Essa é nova. Essa é nova. Essa é nova. Ô crente bom de ensinar coisa nova. Meu Deus do céu, onde vai parar isso? Essa pouca preocupação com o que é eterno, a vida espiritual. Qual é a rota que você está tomando para a sua vida, meu irmão, minha irmã? Qual é a rota? Qual a direção? A favor do Pai ou contrário ao Pai? Contrário ao Pai, longe do Pai, tudo se perde. Perto do Pai, tudo se renova. Aleluia. Se o inimigo vem e te tira, tem que ter a restituição. Amém. Não que não vai ter dificuldade perto do Pai. Longe de nós pregarmos alguma coisa dizendo que sua vida vai ser 1000 maravilhas perto do Pai. Não é. Mas você vai ter uma estrutura diferenciada. Porque até mesmo se só tem tempos bons na sua vida, você facilmente vai se afastar de Deus. Eu também. Então, os tempos difíceis forjam homens fortes quando estamos em Deus. Eu gosto muito de um ditado, numa palavra estrangeira, em italiano, que fala assim: nulla gloria sine dolore.
que é não há dor, não há glória sem dor. Então, não adianta. A glória de Jesus Cristo, que conquistou na cruz do Calvário por nós a redenção dos nossos pecados e a salvação das nossas vidas, que já foi conquistada, foi debaixo de muita dor. Nós nem sabemos o que foi tão dolorido. E o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ele simplesmente foi silencioso. Ele suportou. Além das chicotadas, além dos cravos cravejados nas suas mãos e nos seus pés, ele suportou uma coisa muito pior. Por isso que ele fala no Getsemane, ele fala assim: Pai, aparta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Por quê? Porque ele estava vendo com os olhos espirituais o peso do pecado do mundo. E nós não temos essa consciência. Nós conhecemos de ouvir falar. Ele suportou o peso. E isso não é para gerar condenação em nenhum irmão, porque o Pai, ele não gera condenação em nós, porque ele já foi condenado por nós. Por isso que ele é Pai de amor. Quem te aponta é o diabo. Deus simplesmente te ama. E há tempo ainda. Jesus, ele nos conta uma história de um filho que vivia na casa do Pai, que estava constantemente na presença do Pai, e que por livre-arbítrio ele decidiu pedir um direito que ainda não era seu e partiu da presença do Pai. Mas ele não sabia que longe do Pai ele não seria feliz, e tudo que ele tinha nas suas mãos ele iria perder, porque longe do Pai tudo se perde. Só que Jesus nos mostra que nós temos uma condição com Ele, a condição de filho. E uma vez filho, sempre filho. Herdeiro da coroa de Cristo. Nós somos co-herdeiros com o Senhor, amém? Aleluia. E não importa como nós estamos, não importa a condição que você se encontra hoje, não importa a condição que você se encontra hoje. Sabe por quê? No reencontro, o Pai de nada se lembrou, além do seu eterno amor por aquele filho pródigo. Ele foi urgente em acolher o seu filho. Todo o discurso do filho que estava preparado para pedir perdão caiu por terra. Ele não deixou. Simplesmente ele o vestiu e celebrou a vida do filho que estava morto e agora vive. Versículo 24 nos diz: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Não é pelo merecimento do filho, não é, mas pela graça redentora do nosso Pai. É pelo favor imerecido que Jesus conquistou por nós na cruz. E ele voltou para a casa do Pai, e na casa do Pai ele se tornou livre novamente. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, está tudo vazio? Você está angustiado? Você não sabe para onde correr? Você está depressivo? Está com vontade de se suicidar? Está com vontade de tirar a sua própria vida? Não aguenta mais. Mas sabe por quê? Porque longe do Pai tudo se acaba.
Volte para a casa do Pai, meu irmão e minha irmã. Seja prudente com a sua própria vida. O Pai está à espera e Ele não te aponta em nada. Ele quer a sua presença e te dar o seu amor que é eterno. E no final nós vamos entender e descobrir que realmente não é a herança que é importante, mas a presença do Pai. Aleluia, Jesus. Lembre-se, longe do Pai, tudo se perde. Se coloque em